Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tiburcio, do canal Ciquetnon. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. E claro, sigam-me em todas as minhas redes sociais. Já que o assunto é o protestantismo no Brasil, eu queria pedir a todos vocês que me sigam no meu canal só sobre cultura pop, que é o canal Mangá, onde nós fizemos uma live sobre isso aí, como é que isso aparece na televisão, como o fenômeno se manifesta na cultura pop brasileira, na indústria cultural brasileira. O link está aqui na descrição. Peço que todos vocês se inscrevam no Mangá o quanto antes e vejam todos a minha live. Bem, Paulo Pessoa, um abraço aqui para Paulo, né, que é alguém que tem amplo conhecimento desse meio protestante. Ele veio me trazer a informação de que o Caio Fábio tinha dito que o Papa Francisco se inspirou nele. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Como assim? Olha, Fábio, ele é um boomer tardio. Eu acho que ele é já do final da geração dos baby boomers. Essa segunda fase dos boomers do Brasil é uma geração que os boomers brasileiros em geral, mas especialmente essa segunda fase, é um pessoal que tem uma certa tendência a uma mediocridade garbosa. E o Caio Fábio tem um quê muito disso aí, tem um quê forte disso aí. Olha, o Caio Fábio, ele era da elite amazonense, da elite de Manaus. A família dele era muito ilustre lá em Manaus. O pai dele era o procurador local da República e deixou a Procuradoria da República, inclusive, para ser empresário. Olha, uma pessoa que deixa um cargo de procurador da República para ser empresário é porque está ganhando muito dinheiro na sua empresa. E ele foi daquela época de contracultura, como muitos outros boomers, apesar de que ele é um boomer até tardio, mas naquela região da fronteira do Brasil, a região oeste do Brasil, você sempre teve muita coisa estranha, esse lado mais radical da contracultura foi mais forte lá, as seitas eram algo mais forte lá, inclusive eu acho que o Caio Fábio dá um testemunho muito valioso dessa história da colonização da fronteira, que foi essa colonização. E é muito curioso o seguinte, porque o Caio Fábio, ele logo se notabiliza no Brasil assim que ele se converte. Apesar de que a conversão dele da contracultura para o protestantismo, a rejeição que ele fez da contracultura, enquadra-se muito bem naquilo que o Hegel chamava de negação abstrata. É uma negação que não produziu efeitos concretos, porque Caio Fábio nunca conseguiu deixar de se comportar, inclusive, visivelmente como um homem da contracultura. E depois da queda de graça dele, o problema se intensificou. Muito cedo, o Caio Fábio ganhou notabilidade enquanto pregador. A igreja presbiteriana abriu, inclusive, uma exceção para o Caio Fábio se ordenar sem frequentar seminário. Aliás, o livro de memórias do Caio Fábio, Confissões de um Pastor, é muito bem escrito. Verdade seja dita. Ele é um livro muito bem escrito.
Acho que é um dos melhores livros de memórias que eu já vi no Brasil. Apesar de que, na minha opinião, como alguém que já viu muita coisa da Lore, do Caio Fábio, que já viu muitas contradições do Caio Fábio, parece-me que muitas vezes ele está contando a história de um aspecto um tanto enviesado. Por exemplo, a história do casamento do Caio Fábio é algo que é tratado de maneira um tanto elíptica nesse livro. E, e nas lives, nas pregações, nos protestos que ele fez, ele já deu algumas nuances, inclusive um pouco desagradáveis sobre essa história, mas enfim. Muito rápido ele ascendeu, em grande parte por já ser filho. Talvez ser filho de alguém com poder dentro do estamento burocrático tenha ajudado de fato, Caio. Quase certamente ajudou. Não sei, não poderia falar disso aí. E muito rápido ele se tornou, talvez, pastor na época mais famoso do Brasil. E alguém que vinha bem a calhar, porque na época a esquerda e os evangélicos eram aliados. Essa aliança entre a esquerda e os evangélicos, isso é algo pouco falado, é algo que só acabou na eleição da Dilma em 2010. Se não fosse pelos evangélicos, o Lula provavelmente teria perdido a eleição de 2006, inclusive. Os pastores do Brasil se uniram em torno do Lula em 2006. Atenção, essa briga, esse litígio entre os evangélicos e a esquerda no Brasil é algo relativamente recente. É o que, na verdade, só existe em grandes proporções desde o primeiro governo da Dilma. Apesar de que, verdade seja dita, a transição foi muito rápida. E o Caio Fábio era um homem próximo, inclusive, do PT. E ele se lascou no episódio do dossiê Caetano. O próprio Caio Fábio disse que o Lula o entregou. É um dos motivos pelos quais, até pouco tempo atrás, o Caio Fábio tinha uma briga com o Lula. Até pouco tempo atrás, o Caio Fábio odiava o Lula. Pouco tempo atrás, Caio Fábio era alguém extremamente hostil à esquerda. A esquerda institucional. Batia muito no PT, criticava muito o movimento de esquerda no Brasil, defendeu o impeachment da Dilma, mas depois do governo Bolsonaro, Caio Fábio tornou-se um psicofante da esquerda. Ao ponto de se contradizer em algumas coisas. Por exemplo, no passado ele dizia o seguinte: eu não falarei mais mal de pastor nenhum. Inclusive, ele deu esta resposta quando perguntado sobre o Walter McAllister. Foi lá naquele grupo de estudos em religião, em ciência da religião, da PUC, de São Paulo, lá com o Pondé, e ele, Walter McAllister. Aliás, verdade seja dita, de uma coisa o Caio Fábio entende muito. Ele conhece muito bem essa história do protestantismo brasileiro, inclusive a sua história intelectual.
Nisso aí ele é muito bom. Se você for olhar os melhores trabalhos acadêmicos sobre o assunto e o que ele fala naqueles vídeos dele na Vem Ver TV, você vê que os melhores trabalhos sobre o assunto praticamente repetem o Caio Fábio, tudo só colocam fontes. É como se a palestra dele tivesse um domínio perfeito de status questions, ele soubesse tudo sobre o assunto. Disso aí ele entende. Agora, o Fábio é uma pessoa que não merecia ter toda a fama que teve tão jovem. Porque o único mérito considerável do Caio Fábio é ser, verdade seja dita, um grande pregador e um grande orador. Isso ninguém pode. Orador para os padrões do Brasil, que é um país onde ninguém sabe falar. E onde o clero, tanto protestante quanto católico, tem uma dificuldade absurda de fazer pregações. É algo assim, é algo impressionante. A dificuldade que o clero brasileiro, inclusive o católico, tem de fazer pregações. Protestante, então, é aquelas pregações muito complicadas. E nisso, o Fábio se notabilizou, mas ele não tinha tanto mérito assim. Ele não era nada mais do que um pregador digno de nota para os padrões do Brasil atual, né? Os padrões do Brasil dos últimos, vamos botar aqui uns 50 anos, 60 anos, né? Porque o Brasil já teve Padre Antônio Vieira, Padre Júlio Maria de Lombaerd, tantos outros grandes pregadores, né? Então você, Caio Fábio entra nesse hall da fama? Não entra. Claro que não, né? Os padrões do protestantismo brasileiro, bem, acho que é o melhor pregador de todos. Alguém querer dizer que o Augusto Nicodemos é um grande pregador, parece uma piada, sinceramente. O Augusto Nicodemos perto do Caio Fábio. Aliás, ele mesmo já disse, o Caio Fábio, que esse povo da IPB, da Igreja Presbiteriana Brasileira, se inspirou muito nele para fazer um estilo de pregações. Em regra, esses pastores brasileiros mais sérios são copycats do Caio Fábio, da fase áurea dele. Porque hoje em dia, depois que o Caio Fábio virou esquerdista, ele perdeu totalmente a graça. Passa uma impressão assim de amargura que é considerável. Então, assim, o Fábio é alguém que não merecia estar ao lado do Billy Graham, não merecia estar ao lado do John Stott, palestrando em Oxford, em Cambridge, como já esteve na juventude. Ele era alguém que tinha uma posição muito acima dos seus méritos, o que é uma coisa muito típica da geração dele. Quando o choque de realidade veio, ficou claro que ele não tinha poder o suficiente para fazer o que ele quisesse, e nos primeiros erros ele sucumbiu de vez, restou o Caio Fábio. Ostracismo. Situação que parece não ter feito muito bem a ele. Aliás, uma coisa que eu nunca. Eu, Matheus, li as confissões de um pastor do Caio Fábio. Eu acho que eu já vi mais de 100 vídeos do Caio Fábio. Conheço muito a lore dele, sei quem é o pai, quem são os filhos, etc.
Não faz que eu nunca entendi. Que história é essa de ele ir para Que história foi essa de ele ir para Brasília? Porque o Caio Fábio nunca explicou essa ida dele para Brasília. É uma coisa que eu nunca vi o Caio Fábio dar uma explicação quanto a isso. Ele já explicou. O Caio Fábio tem uma explicação quanto a tudo, tem uma memória de tudo, tem uma explicação sobre tudo. E se você for fazer assim, se você for cruzar as referências que ele faz, você encontra uma série de coisas, de coisas congruentes. Uma série de congruências. Mas essa história de ele ir para Brasília é uma coisa que eu nunca entendi. Ele nunca explicou a ida para Brasília. Se alguém souber o motivo, por favor, comente aqui, porque é algo que eu não sei. Você pode dizer que o declínio do Caio Fábio tem muito análogo ao declínio do Ciro Gomes. Alguém que ascendeu de forma muito desproporcional aos seus méritos e que foi vítima do choque de realidade. Apesar de que o Ciro Gomes não virou alguém jujubento como Caio Fábio. O Ciro Gomes caiu atirando para cima. O que é um dos motivos pelos quais eu reconsiderei algumas coisas que eu tinha assim de crítica ao Ciro Gomes. É um dos motivos pelos quais eu reconsiderei algumas críticas ao Ciro que eu tinha. De qualquer forma, a minha opinião quanto ao Caio Fábio é a de alguém que era talentoso, mas com muitos problemas, inclusive tanto teóricos quanto práticos, e que achou que tinha poder demais no grande esquema das coisas, mas veio a falhar no que queria. E o resultado parece ter sido uma situação muito amarga, porque nos últimos tempos ele perdeu totalmente a graça que tinha. Olha, também vou ter que ser um pouco justo aqui e falar que o Caio Fábio sofreu muito. Foi muito humilhado por esse povo do meio evangélico, perdeu um filho, teve muitos problemas de saúde, muitos problemas de saúde, infartou, acho que mais de uma vez. Isso, assim, eu tenho que admitir que o Caio Fábio é alguém sofrido, por mais que se possa falar coisas quanto a ele. Ele acabou em uma espiral de profunda decadência, mesmo para o Estado posterior à sua queda de graça. Mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.